Tem uma pergunta? Ah tá, é que a letra pequenininha e além de pequenininha é feia. Mas aí eu vou dizendo o que é e vocês escrevem, certo? Isso aqui é só para vocês, só para dar uma orientação. Eita, que teve gente que se empolgou quando falou da oração. Que bom. Quem quer que tenha falado que tem um diálogo, está num caminho muito bom. Quem quer que tenha dito assim, que está num diálogo, está muito bem. A oração, ela requer troca. A ida e a volta. Eu me entrego e eu recebo. Isso é, assim, isso é o básico da oração. Se você disse, eu não sei, quando você disse, eu não sou Deus, isso é impossível eu ouvir a partir de todo mundo, embora eu quisesse. Eu até aproveitei para começar um desenho para ajudar vocês nos esquemas. Mas se você também disse, tomar consciência da presença de Deus, você também está num bom caminho. Se você disse que na sua oração você fica vesguinho, você não se preocupe, você não está errado. Como assim, Felipe, vesgo? Assim, vesgo, um em Deus, outro no relógio. Não se preocupe, você não é um extraterrestre. Tem gente que bota um olho em Deus e outro no relógio. E não se preocupe, isso não é o fim do mundo. Vai dar tudo certo. No final a gente vai tudo para o céu, vai ser ótimo. A gente vai falar sobre isso, essa questão do esperar o tempo passar, certo? Ainda na introdução, deixa eu ver aqui. Tem tanta coisa para falar que eu nem sei direito para que lado eu vou. Eu tenho perdido. É o seguinte, eu vou só falar assim, a Santa Teresa vai descrever o caminho da oração como uma descida primeiro, das primeiras moradas até as sétimas moradas. Quem está com a Bíblia pode pegar um exemplo muito bom de, se não me engano, é Jeremias 18, que ajuda bastante quando você for rezar. Depois a gente vai pegar essa passagem para rezar um pouquinho com ela. Se não me engano, é Jeremias 18. O Espírito me suscitou ela agora, por isso é que eu não marquei, porque eu não sabia. Que é a passagem onde Jeremias fala do oleiro. É 18 mesmo? Ele vai falar, Jeremias, eu estava lá quieto no meu canto, ele não diz assim, mas eu sou cearense, né? Eu estava lá quieto no meu canto, aí Deus disse assim, Jeremias, desce lá no oleiro, onde ele está trabalhando no torno, que eu vou te falar lá. Essa passagem descreve isso daqui. É assim, ó, Teresa, entra lá no fundo da tua alma, lá onde está Deus, onde Ele está trabalhando no centro do seu coração, que lá eu quero falar. A gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa para ter consciência, para a gente poder rezar, é ter a consciência que Deus nos espera no centro mais profundo da nossa alma. Se enquanto nós não tivermos essa consciência, aí a gente não entrou nem no castelo. Mas como eu sei que todos vocês já tiveram uma experiência de Deus que habita no fundo do seu coração, até porque na comunidade é que a gente mais fala isso, aliás, eu acho que a gente vai falar mais, você já está no bom caminho. A oração, ela vai ser essa descida, esse entrar dentro de mim mesmo, para me encontrar com Deus que está lá dentro, agindo dentro de mim. Então, no caminho da oração vão ter as 7 moradas, que depois a gente vai entrar. Eu quero descrever cada uma delas, só que eu estou dizendo isso aqui um bocado de coisa antes, para que quando eu for falar das moradas aqui, você não queira dizer assim, agora eu vou prestar muita atenção para saber onde é que eu estou. Se você fizer isso, você não entendeu nada disso que eu não quero nem dizer. O caminho é de descida, e nesse caminho de descida a gente vai passar por tribulações, por etapas, por aprofundamentos, momentos onde a nossa oração vai mudar. E aqui eu fiz uma descrição um pouquinho diferente, assim, um pouquinho do que, como é que funciona. Aqui é Deus, essa bolinha mal feita aqui é Deus. Meu Deus, que pecado. Aqui está a contemplação. Está vendo como é grande o círculo da contemplação? Porque o círculo da contemplação, teoricamente, a gente vai passar a maior parte da nossa vida aqui dentro.
espírito descendo, rodando, batendo nas paredes, tentando achar Deus lá dentro, muitas vezes sem encontrar, muitas vezes encontrando. A gente tem um pedacinho aqui chamado oração mental, ou meditação, e tem um quadro todinho aqui, ó, de chamada oração vocal. Olha o que é isso. Isso aqui tudo é oração. Isso aqui tudo é oração. A oração vocal, ela é oração. E você vai se encontrar com Deus na sua oração vocal. O que é oração vocal? Para as santificações de casa, nós não viemos das ciências, seja feita a vossa vontade, não termos seu conosco, Padre Israel, das nossas assim como nas coisas que a gente já são. A Maria cheia de graça, que as pessoas durante a vida, os vossos filhos, se tornarem da capitã, o pecado, agora não nossa parte. Isso é oração vocal. É você rezar sem saber nem o que você está dizendo. A oração vocal simplesmente é repetir um bocado de palavra sem saber nem o que você está dizendo. Isso é oração vocal. Felipe, pois é pecado mortal, é oração vocal. Não. Oração vocal, ela é oração. Oração vocal, ela é oração e ela é boa. E é para a gente rezar. Aí tem gente que diz assim, eu não rezo não desse. Sabe por que eu não rezo desse? Porque eu vou rezar no carro de espécie, não sei o que, sem nem prestar atenção direito no que eu estou fazendo. Isso vai honrar Nossa Senhora? É melhor você rezar, honrar Nossa Senhora, ver que está no estatuto para a gente rezar uma vez por dia, de qualquer jeito, do que você não rezar de jeito nenhum, não é não? Então, oração vocal é oração, ponto. E eu não quero ninguém aqui dizendo que a oração vocal não vale. Por que vale? Ai, Felipe, eu vou me unir com Deus, vai nas partes dessa casa. Vai ser um pouquinho mais difícil, né? Mas, eu me apresento a minha avó. A minha avó, mãe e papai, tinha um livrinho dela, bolsinha assim, um caderninho, um negocinho, um livrinho de oração, que ela rezava aquela oraçãozinha ali todo dia. Todo dia, na mesma hora, todo dia, do mesmo jeito, ia uma missa todo dia, 6 horas da manhã. Meu avô, mas estava lá, e todo dia ela rezava. Ela não fazia aqui, ó. Ela não estava aqui na oração mental. Talvez ela tivesse, eu acho que ela estava aqui. Mas ela não estava na contemplação mais profunda. Mas ela conseguiu, e ela tinha uma vida de união profunda com Deus, fazendo a oraçãozinha vocalzinha dela. Felipe, então agora o esquema é eu pegar na hora da minha oração, eu vou pegar o texto, o ofício, a ladainha, o rosário, a oração de São Miguel, o texto da misericórdia, eu vou tacar o pau. Nós somos chamados à contemplação. Sinto muito, mas nos estatutos nem fala de oração vocal. Nós somos chamados a ir um pouco mais além. Felipe, eu não consigo. Essa história de contemplação é muito alta. Não dá, não é para mim. Deus não é incoerente. Se você tem esse tal no pescoço, é porque Deus confirma que Ele te chamou à vocação de Shalom. E se Deus te chamou à vocação de Shalom, você é chamado à contemplação mais profunda. Você vai morrer sem ter um êxtase na sua vida. Mas você é chamado à contemplação profunda. Porque contemplação profunda não é êxtase. A gente vai entrar sobre isso. Calma, não temos espanho. Tinha uma pergunta? Tinha uma pergunta? Não? Não, é que alguém levantou o braço aqui e eu pensei que tinha uma pergunta. Então vamos lá. E então o que é a oração mental? Quem quiser aprofundar mais sobre a oração mental, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Quando eu falar da receita do bolo. A oração mental, você pode ler lá no Caminho de Perfeição, se não me engano é o capítulo 20. Deixa eu só confirmar aqui o Caminho de Perfeição. É do 19 em diante. A partir do 19 você pode olhar lá que Santa Teresa vai falar sobre o Pai Nosso. E aí você pode procurar. E o que ela vai dizer que é oração mental? A oração mental nada mais é do que eu unir o meu entendimento, a minha mente, a minha inteligência, com aquilo que eu estou dizendo. Eu pensar em cada uma das palavras que eu estou falando. Isso é oração mental. Eu classifiquei aqui a oração mental e não escrevi, mas a oração mental e a meditação, eles entram meio que juntos. Porque o que é a meditação? O Padre Maria vai dizer uma coisa que é ótima. Eu nem me apresentei direito, né, gente? Nem falei de Santa Teresa, nem falei de onde eu estudei, notas da Teresa, nem do Padre Maria, não falei nada disso, né? Agora chegou a hora. Eu estudei, acho que todo mundo sabe, eu era da Comunidade de Vida até o ano passado. E na Comunidade de Vida eu morei na França durante 4 anos. Lá na França eu estudei num instituto chamado
chamado Notre Dame de Vie, Nossa Senhora da Vida. No Instituto Notre Dame de Vie, o fundador se chama Padre Maria Eugênio do Menino Jesus. Ele escreveu esse livrinho bem curtinho aqui, que chama Eu Quero Ver Deus. Ele já está nas fases final de tradução para português, deve sair pela Paulus ou pela Paulinas logo. Eu espero que esse ano ainda saia. Eu estou conversando com o padre que é o responsável, que é o tradutor principal, que era inclusive o meu tutor lá na faculdade de Notre Dame de Vie. Lá em Notre Dame de Vie, esse padre chamado Maria Eugênio escreveu esse livrinho que chama Eu Quero Ver Deus, baseado numa frase que Santa Teresa disse quando ela tinha 12 anos, se não me engano, que ela queria fugir para ir lá para os morros para ser degolada, porque ela queria ver Deus. Disse, por que tu foi doido? Por que tu quer morrer? Disse, porque eu quero ver Deus, e para ver Deus eu tinha que morrer, então eu fui morrer. Né? Santa Teresa, ela passou a vida inteira dela querendo ver a Deus, e esse foi o objetivo mais profundo, esse foi o questionamento e a frase que guiou a vida dela todinha. Interessante que São Tomás de Aquino, quando ele tinha 15 anos também, ele bateu na porta do mosteiro e perguntou assim: irmão, o que é Deus? E São Tomás de Aquino passou a vida inteira dele querendo saber o que era Deus, e ele tem uma das obras mais fantásticas da história da igreja, que é a Suma Teológica. E assim, por isso a gente vai ver que a frase que guiou Santa Teresa em toda a sua vida foi: eu quero ver a Deus. Como foi de São Tomás de Aquino, o que é Deus? Então, qual é a frase que leva a nossa vida? O que é que motiva? Qual é o seu desejo mais profundo? Porque provavelmente esse vai ser o caminho e o itinerário da sua vida espiritual. Você já parou para prestar atenção? Você já tentou descobrir qual é o anseio mais profundo do seu coração? Quando você não tem mais o que rezar, quando você não tem mais palavra, o que é a oração que sai? O que é aquela que vem? Interessante, assim, para mim, testemunho pessoal, eu já estou fazendo igual a Santa Teresa, abrindo uns parênteses enormes. Para mim, eu me lembro, depois que eu li esse livro, foi que eu percebi isso. Quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, eu estava fazendo vocacional. E eu entrei e escrevi a carta com 17 anos. E eu fui conversar com ele. Pois é, eu tenho 18 anos ainda, mas eu queria entrar na comunidade. Assim, aí depois vamos conversar depois. Aí ele me chamou para conversar um dia, sentou na minha frente assim: meu filho, o que você quer? Sem pensar e sem muita coisa, disse: Moisés, eu quero Deus. E é interessante porque essa frase, depois que eu li esse livro, foi que essa frase me veio à cabeça: meu Deus, é isso que eu quero Deus. O que eu mais quero na minha vida, isso é o que orienta a minha vida sempre. A gente precisa parar e prestar atenção, olhar para si mesmo, olhar para a nossa história e descobrir qual é essa frase. Interessante, porque assim, existem coisas no nosso coração assim, interessante. E aí depois eu vou falar desse ali, eu já ia entrar em outra coisa, mas voltando. Então, Padre Maria Eugênio escreveu Eu Quero Ver Deus. Para escrever cada capítulo desse livro, ele leu as obras completas de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha, para cada capítulo desse livro. Então, basicamente, cada capítulo desse livro está contido São João da Cruz, Santa Teresa e Santa Teresinha. Santa Teresinha ainda estava no processo, ela nem era doutora da igreja ainda nessa época, ela tinha acabado o processo de canonização. Inclusive o Padre Maria Eugênio trabalhou no processo de canonização de Santa Teresinha. Ele morreu em 66 ou foi em 67. Então é um dia desse, né? E ele conheceu as irmãs Santa Teresinha, ele foi lá no Carmelo, sim, ele foi um dos postuladores da causa, ele era carmelita. E ele fundou um instituto chamado Nossa Senhora da Vida, Notre Dame de Vie. Lá nesse instituto se estuda filosofia e teologia, é um seminário onde as pessoas estudam filosofia e teologia. E lá eles aprofundam Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Então eu fiz uma cadeira chamada Eu Quero Ver Deus, eu estudei algumas cadeiras, porque eu estava fazendo teologia lá, mas eu estudei algumas cadeiras. Eu estudei Jean Bourdieu, eu estudei qual é o nome da cadeira? A introdução à vida espiritual, que é exatamente essa primeira parte aqui. E estudei, aí a segunda cadeira que eu estudei foi aproveitando os recursos da graça e aprofundando a vida de oração. Foi fantástico essa cadeira, porque foi praticamente só noite escura. Muito legal.
Como assim, Felipe? Uma escolha muito legal, né? Pior que é muito interessante, mas assim, quem está lá dentro vivendo não acha nada legal. Mas a gente vai já estudar o que é noite escura e vocês vão ver que não é ficar preso dentro de uma cela pelos irmãos da comunidade. Porque, graças a Deus, dentro da comunidade chamada, a gente espera que não vai precisar algemar ninguém e botar dentro de um quarto escuro para ninguém passar por noite escura. Ainda não tem a masmorra lá na diaconia, né? Pelo menos que eu saiba, não vai que tem, né? Brincadeira. Bom, então assim, lá em Notre Dame de Dieu, eu estudei, é por isso que eu fui chamado para falar aqui, certo? Assim, eu não sou só um doidinho que reza e está aqui falando, não. Eu estudei um pouquinho. Realmente assim, eu queria ter estudado mais. Tem outras cadeiras que eu não fiz, que eu gostaria de ter feito. Assim. Eu não fiz a cadeira de Castelo Interior, eu não cheguei a fazer. Capena, o professor que era o meu tutor, lá a gente tem um professor que nos acompanha, que é o meu tutor, é o professor da cadeira de Castelo Interior, então ele me passou muito do material e tal. E como eu já li também umas 3 vezes, assim, eu estou usando como base por causa que também é a base que o Padre Maria Eugênio usa para Jeová Guardião, né, para Eu Quero Ver a Deus. Eu não sei como é que vai ser a tradução, mas deve ser Quero Ver Deus. Certo? Então vamos lá. Entendido até agora o que? Vamos lá então, vamos mergulhar aqui no Castelo Interior. Isso aqui já vem para cá. Vamos para as moradas. Ai, meu Deus, Pai do Filho e do Espírito Santo. Primeiras moradas. Descrição das primeiras moradas. Quem pensa em Deus uma vez na vida, dispersa assim, que resolve querer se converter, mas não tem muita coragem, e que uma vez por mês para e reza um pouquinho. Pronto, primeira morada. Todo mundo aqui está dentro dessa classificação, garanto. Não tem nem como escapar. Felipe, mas eu não faço minha oração pessoal todo dia. Não se preocupe, meu amigo, você não tem como não pensar em Deus todo dia. Então, tá aqui. Só para deixar muito claro, isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Não vamos sair daqui dizendo que são doutores de Castelo Interior, porque eu disse isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Segundas moradas. A coisa começa a complicar. Por que a coisa começa a complicar? Porque a gente vai querer começar a rezar todo dia. O pessoal que está nas segundas moradas é aquele pessoal que está ali se esforçando para rezar todo dia, que separa uma hora que eu digo assim, um momento, não necessariamente uma hora, mas é aquele pessoal que está todo dia pensando em Deus, é aquele pessoal que está todo dia querendo rezar, que para, que separa, que na hora que ele faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o celular toca, aquele pessoal que diz assim, não, hoje eu acordo 5 horas da manhã para rezar, e hoje eu rezo, aí até acordo 5 horas da manhã, reza 15 minutos e dorme de novo. Mas isso aqui faz parte das lutas das segundas moradas, é eu parar e dizer, eu tenho uma decisão por Deus. Eu, a partir de agora, eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu quero, eu me decido por Deus, eu vou rezar. Nem que não consiga. Nem que na hora da oração durma, se despece, pense em todo mundo menos em Deus. Mas existe uma luta diária e constante para evitar o pecado, viver as virtudes e ter uma vida organizada de oração. Certo? Isso aqui é as segundas moradas. Capítulo único. Só tem um capítulo nas segundas moradas. Muito simples, muito básico. Vamos ter uma determinada determinação. E aqui me veio agora a vontade de ler um negocinho, um trechinho de Santa Teresa d'Ávila que eu acho ótimo para dizer. Eita, nem falei da água do poço, mas a gente vai já nas águas do poço. Santa Teresa também vai descrever a vida de oração como uma maneira de aguar o jardim. Eu entro já nisso. Aí ela vai dizer assim: entendam, beber dessa água quer dizer rezar. Assim, beber dessa água quer dizer aproveitar de Deus. Aí ela vai dizer assim: agora, voltando aos que querem ir por ele, quer dizer, o caminho de oração, sem parar até o fim. Até o fim. O que é o fim? Chegar a beber desta água de vida. Como deve começar? Digo que importa muito, e tudo, ter uma grande e muito determinada determinação de não parar até chegar a ela. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe o que se trabalhar, murmure quem murmurar, quer ela se chegue, quer se morra no caminho, ou não se tenha ânimo para os trabalhos que nele há, quer se afunde o mundo. E quantas vezes não acontece de ouvir dizer, nisso tem perigo,
fulano se perdeu por aqui, o outro se enganou, aquele outro rezava muito e caiu, acusam dano à virtude. Não é para mulheres, pois podem vir ilusões. Melhor desconfiar. Não precisa dessas coisas. Basta o Pai Nosso e Santa Maria. Isso também eu digo, irmãs, se basta. É sempre grande bem fundar a nossa oração sobre as orações ditas. Sim, aí segue aqui e ela vai falar assim. Não, aí senão eu vou dispersar. Vamos, para de parar. Doa quem doer, morra quem murmurar, trabalhe quem trabalhar. Eu vou chegar nessa oração até o fim. Eu preciso de determinada determinação. Mas esse negócio de oração, você não. Olha, acho melhor você não. Esse negócio de mexer com Santa Teresa aí, tem gente que se engana, não sei, acho melhor não. O que ela diz? É melhor estar na oração, mesmo enganado, do que estar disperso nesse mundo afora. Então, assim, tem gente que vai dizer, não, olha, esse negócio de Santa Teresa é muito complicado, você jogar cruz, é melhor não ficar falando noite escura, não, que a gente não sabe esse negócio direito, depois a gente está chamando as coisas de noite escura que não é noite escura, sei não. É melhor a gente saber alguma coisa de noite escura, e quando a gente estiver nela, a gente saber como fazer, do que a gente não saber nada, ficar perdido, batendo a cabeça na parede e parar de rezar, não é não? Então, assim, o que eu queria ler, na verdade, é outra coisa que tem em outro canto. Mas ele vai falando o seguinte: tem gente que vai, que tenta achar de novo. Sim, isso que eu li aqui para vocês foi no Caminho de Perfeição, capítulo 21, no número 4, certo? É isso? Não, número 2, desculpa. Caminho de Perfeição, capítulo 20, número 2. Vocês podem ler isso aqui, que é muito legal. Depois ela vai falar sobre oração. O que ela vai dizer é o seguinte: o que importa é que a gente se determine a entrar número 2, capítulo 21, número 2, parágrafo, porque não é parágrafo, né? Porque às vezes os números têm mais de um parágrafo, certo? Então, assim, a gente vai tentando lutar. Então, o que acontece? Foi isso aqui, determinada determinação. Terceiras moradas. Terceiras moradas, o que é que acontece aqui nas terceiras moradas? As coisas estão regulares. Finalmente eu consegui marcar uma hora para rezar todos os dias. Finalmente eu me consagrei na comunidade católica Shalom. Finalmente eu tenho uma determinada determinação para ir para a missa todos os dias. Nas terceiras moradas, o que é a base das terceiras moradas? É a estabilidade dentro de uma determinação por Deus. Quando as coisas já estão organizadas, quando eu já rezo todos os dias, quando eu dou meu dízimo, quando eu vou para a missa todo dia, quando eu tenho um desejo de viver a virtude, quando eu tenho uma regularidade, o termo é esse, quando há uma regularidade na minha vida de oração. Na minha vida de oração, quando eu digo vida de oração, é oração na vida também. É a vivência das virtudes, porque a gente não pode pensar na vida de oração só nas 2 horas que eu estou parado lá, que eu faço sinal da cruz e estou em silêncio, não. A gente tem que pensar na vida de oração como um todo. Santa Teresa várias vezes vai falar no castelo, no Caminho de Perfeição, então nem se fala. Vocês estão me pedindo para falar, ela diz assim, aí vocês dizem para mim, vocês me pedem para falar de oração e eu só falo de virtude. Como se desse para separar a oração de virtude. Mas Santa Teresa ela fica indignada que quer separar essas duas coisas. Não tá. Então, mesmo que você não vamos sair dizendo que eu disse uma coisa que eu não disse, mas eu vou dizer mesmo assim, só para vocês entenderem. Não vão dizer que só porque eu não rezo todo dia, eu não estou nas terceiras moradas. Se eu não rezei na quarta-feira dessa semana, na quinta-feira eu também não rezei, na sexta-feira pode voltar quem quiser, vamos voltar para a primeira morada. Quem parou, acabou-se. Não é assim, não é assim. Aqui não tem porta, pessoal. O castelo interior não tem porta. Eu não passo numa porta, fecho e entro na outra, não. Também da mesma forma, não é o fato de eu estar nas sextas moradas que Deus vai me fazer experimentar de coisas aqui, ó. Porque a gente vai estar sempre precisando, aqui, ó, S2 e 3, a gente vai estar sempre precisando regular algum parafuso na nossa vida. A gente vai estar sempre precisando organizar, sempre vai ter alguma coisa para ser organizada na nossa vida. Por isso que eu disse que é uma bússola. Porque, por
pode ser que eu já reze há 20 anos, pode ser que ela esteja bem aqui, ó. Mas aí eu percebo que, rapaz, essa minha oração do texto não está indo desse jeito, não. Então eu arrumo outra hora para rezar esse texto. Isso é uma característica daqui. Terceiras moradas. Então, assim, entendendo por que eu disse que não é um mapa? É uma bússola. Isso aqui é só para a gente saber como orientar as pessoas, assim. Aí eu estou falando para os formadores. Isso aqui é para a gente saber como a gente orientar os nossos formandos baseado naquilo que eles dizem para a gente. Se meu formando está todo perdido, por mais que ele tenha uma vida de contemplação já profunda, por mais que ele tenha experiências profundas de Deus transformando a vida dele, se ele não conseguiu ir no horário para ir para a missa, ele precisa organizar a vida dele, ele precisa voltar aqui no basicão. Então, entendendo aqui como é que funciona? Aqui acontece, ó, nessa passagem aqui, nessa linha aqui, acontece uma luta muito grande. Por quê? Porque o cão não vai ficar nada feliz em deixar ninguém continuar seguindo nesse negócio. E qual é a grande tentação aqui, ó? Qual é a grande tentação? Tá bom do jeito que tá. Você já reza todo dia. Já reza o texto. Já vai para a missa. Está na célula toda segunda e sexta. Vai para a missa do chão. Não vai dispensar nada porque tu quer mais alguma coisa. Está ótimo. Essa é a grande tentação. Eu acredito que uma grande parte da comunidade está aqui, ó, nesse intervalo aqui. Por que eu acredito isso? Porque para muita gente se acomodou aqui. Muita gente se acomoda a viver uma vidinha muito mais ou menos. Muita gente se acomoda a viver aquela vida de eu vou lá, eu rezo, assim, eu faço a minha lex divina meio por acolá, eu leio a passagem, aí assim, convertei os raças de vibra, aquelas passagens que a gente está descendo a lei em todo mundo, aí a pessoa vai para a oração e diz assim, preciso me converter, aí escreve no caderno de oração, preciso me converter, aí faz não, Pai, Filho do Espírito Santo, rezei. Precisa mesmo, e o que é que tu vai fazer para se converter? Sério, precisa se converter, todo mundo precisa se converter, quem é que precisa amadurecer? Levanta o braço. Aí a pessoa termina a oração e escreve assim, preciso amadurecer. Não faz nem jeito. Então a gente às vezes tem a tendência de se acomodar e não tomar uma determinada determinação para se meter nas coisas de oração e realmente se converter e acaba vivendo aquela vidinha mais ou menos. Felipe, é pecado ficar nisso? Não, não é não. É até bom. Mas se você se contentar aqui, aí Santa Teresa, tem tanto lagartixa, tanto bicho, cobras e escorpiões vindo lá de fora, que conseguem entrar muito bem aqui, que um dia uma dessas cobras vai te morder, e aí? Né? Então assim, o grande perigo da gente se acomodar aqui nas terceiras moradas, é porque a gente acaba vivendo uma vidinha muito morna. Que para a comunidade Shalom isso é mornidão da mornidão. Para quem não é nem de nada, rapaz, você da comunidade Shalom também, vocês são dos heróis, viu? Que eu não sei não, porque vocês rezam todo dia, não passa certo, não sei o que, não tem que obediência, não tem que pedir para o formador para ir tomar para vigília. Vocês são dos heróis. Depende do ponto de vista, né? Porque para a gente isso não transforma muito. A pessoa só vai passar, só vai. Não faz nada. Isso aqui é um perigo. Porque quem está de fora acha isso aqui o máximo, quem está aqui dentro tem um grande risco de se acomodar, mas a gente está vendo que a gente chegou nem na metade do caminho aqui ainda. Certo? Atenção, atenção. Terceiras moradas é sempre um sinal de atenção. E o que é então a quarta morada? Nas quartas moradas vai ser onde vai passar do meu esforço pessoal, é onde acaba só a minha vontadezinha, acaba o meu voluntarismo, acaba eu dizer assim, eu vou ser santo porque eu consigo ser santo, eu sou um herói, me dei uma medalha porque eu sou o máximo, eu consigo rezar e Deus lasca a gente enquanto a gente está na contemplação. E aí, meu amigo, não tem força que você faça, não tem esforço que você faça, se Deus não quiser falar nada com você na sua oração, Deus não vai falar nada. O que é então as terceiras para quartas moradas? As quartas moradas é o reconhecimento de que só quem faz alguma coisa na minha vida é Deus. Então o que acontece? Nas quartas moradas vai passar da oração, a oração sai do meu controle.
Porque eu quero dizer que a oração sai do meu controle. Vai ser que você vai chegar no momento da sua oração e você vai querer ler aquela mesma passagem que você sempre leu toda a vida e aquilo ali não vai dizer mais nada. Que aquilo ali não vai ser mais suficiente para você. Você vai querer algo mais. E pode ser que Deus lhe dê e pode ser que Deus não lhe dê. Pode ser que Deus te encha de gosto de consolação, como ele fazia com Santa Teresa. Ou pode ser que ele faça assim: nossa, São João da Cruz, e o povo fica lá chupando o dedo, dizendo onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido. Como sempre fugiste a vendo-me ferido, andei por ti clamando e eras caído. Isso aí é o cântico espiritual, o primeiro estrofe do cântico espiritual. E o cântico espiritual é fantástico, porque o cântico espiritual ele vai falar disso aqui. O cântico espiritual vai falar, ó, de contemplação. Ele começa dizendo assim: eu não vou falar de introdução não, porque de introdução tem muita gente falando. Meditação todo mundo fala. Então eu vou entrar porque já está rezando mesmo. Quem está aqui, nunca chegou na oração pessoal, foi rezar, e não deu em nada. Que a pessoa nem se dispersar conseguiu. Não sei você, mas tem vezes que eu vou para a oração que nem para me dispersar, nem dispersar eu consigo. Você fica tão sem força, você vai para a oração, você está acabado. E você vai rezar e diz: Jesus, eu não te quero, eu preciso de ti. Nem um tchauzinho assim de longe a gente recebe. Quem já passou por isso assim? Todo mundo já passou por essa. Todo mundo já foi rezar assim, porta de pancada, assim, cheio de fervor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que cai um balde de água fria na sua cabeça e você não consegue nada, não sabe nem do canto da sua oração. Aí você quer cantar um negócio, aí pega o cantar, se o cantar fosse estudar, você pega o cantar e você canta o cantar de A a Z. Nada. Aí você pega, sei lá, você pega Jesus crucificado. Se você estivesse vendo um romance, talvez você estivesse mais emocionado. Você pega Jesus dizendo, São João dizendo: convertei-vos, raça de víbora, e aquele entra para um ouvido e sai para o outro. Todo mundo já passou por isso, não já? Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui é Deus mostrando para você que quem manda na sua oração é Ele. Que quando Ele quiser te dar muitos sentimentos e lágrimas, Ele te dá, e quando Ele não quiser, Ele não te dá. E que por mais que você caia, por mais que você jogue água no poço, você não vai tirar nada do lugar. Por quê? E quem manda é você. Eu estou vendo alguns sorrisinhos assim daqui e ali, porque o pessoal está dizendo: vai, eu nem sabia disso. Filipenses é a oração, gente, isso aqui é a melhor oração de todas. É quando você vai rezar e não sai nada. Como assim? Eu estava esperando. Porque quando você vai rezar e não sai nada, é o que São João da Cruz vai entrar naqueles 6 nadas lá. Você está indo para a sua oração por Deus e só por Deus. Deus não é os sentimentos que Ele te dá. Deus não é